Glória a Deus. Então vamos à palavra. Primeiro livro de Samuel. Quero saudar os irmãos que estão em casa também. Aqueles que estão acompanhando, ou que em algum momento vai estar vendo a gravação do culto desta noite. Que Deus possa estar alcançando a sua vida e te abençoando também no nome de Jesus. Que esta palavra seja uma palavra de bênção para a sua vida, para o seu lar. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel. Eu tematizei esta palavra, tragédia. E agora? Este é o tema. Tragédia, e agora? Vamos? 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel 30. Vai projetar aqui, né, Dinho? 30, verso 1. Verso 1. Nosso irmão Dinho está fazendo um trabalho maravilhoso ali na projeção. Ele, a equipe, né? E cada dia vem coisa nova, né? Eles vão modificando, melhorando. Deus abençoe. Quem está acompanhando de casa está bem assistido, porque não só está vendo o culto, né? Participando, mas está acompanhando os avisos, né? Que aparecem na tela do smartphone ou da TV. Os louvores passam, né? na barra. Da transmissão, os avisos, enfim, legal. Capítulo 30 de 1 Samuel, verso 1. Me acompanha, por gentileza. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativo as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e filhas levados cativos. Então, verso 4, Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Pode tomar o teu assento. Talvez alguém pode estar considerando, o pastor vai falar de Natal, de Jesus, nascimento, né, essas coisas. Não, amados, não vou não. Já fiz isso em outras ocasiões, várias ocasiões como essa, né, em cultos em que essa data, né, ela é celebrada. E a gente comunga dois momentos. Um momento feliz por ver pessoas que sabem celebrar essa data, e outros que, mesmo aprendendo, mesmo recebendo ensinamento, está pouco se lixando. E crentes, a gente fala aqui de árvore de Natal, vai o povo tirar foto com a árvore de Natal, beijando Papai Noel, sentando no colo de Papai Noel, enfim, essas coisas, né? E aí, a gente gastar tempo aqui, irmãos, falando de coisas que o povo já sabe e faz porque quer fazer, não dá para mim. Então, fui buscar em Deus. Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja de quinta-feira? Vai ter 3 lá, eu vou falar para 3 pessoas. Vai ter 10, vou falar para 10. E Deus me deu esta palavra, e eu vou falar nesta palavra. Amém, irmãos?
Glória a Deus por isso. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 30, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, tá, irmãos? Isso aqui é fantástico. Até Cindinho nem precisa nos fornecer nada aqui não, tá? Eu gostaria que os irmãos usassem da Bíblia que tem mesmo aqui na nave da igreja, a não ser que você queira atender os irmãos de casa, aí fica na bênção. Mas aqui na nave da igreja, você vai desfolhar a Bíblia aí, vem comigo, para você se familiarizar com o texto bíblico, amém? Vai ser bênção. Então, a primeira coisa que eu preciso considerar, Davi. Davi é o personagem aqui, não vou dizer o personagem central, mas a história está em torno da pessoa dele. E nós precisamos considerar algumas coisas. Nós estamos no livro de 1 Samuel. E o livro de 1 Samuel, lá no capítulo 16, é o livro que Davi vai aparecer. É quando então Samuel recebe uma orientação de Deus. Samuel, profeta e sacerdote, recebe a orientação de Deus: vai na casa de Jessé, você vai ungir um dos seus filhos. Davi aparece nesse cenário e começa uma trajetória meio que discreta. Ele é consagrado a rei, ele é ungido, mas ele não senta no trono. Isso vai acontecer 40 anos depois. Nem nesse momento aqui, isso ainda não aconteceu. Davi não é rei no sentido de governar. Ele tem a unção de rei, mas ele ainda não é rei no exercício. Ele está dentro de um contexto ainda, fugindo de Saul. Porque desde o capítulo 17 começa um ciúme por parte de Saul, rei de Israel, que está desviado de Deus, fazendo as coisas totalmente fora da direção de Deus. Saul vai somar uma história de perseguição a Davi. Davi vai fugir por várias ocasiões de Saul, que dentro da própria expressão de Davi quer matar. Saul quer matar Davi. É um problema com o ciúme e ele persegue Davi por várias situações. Davi foge e faz do deserto um local de refúgio, várias vezes. Davi também é recebido em alguns locais, em algumas tribos, muito bem recebido. E Davi então vai viver longe da sua terra, longe do seu povo, longe de um convívio social pacífico com o rei. Rei esse que a própria história vai mostrar Davi honrando. Se você na sua Bíblia vier comigo, você vai observar, por exemplo, aqui no próprio capítulo de número 26, é só você voltar alguns capítulos, né? Nós lemos o 30, se você vir aqui no capítulo 26, Davi, dentro do contexto do 26, vai poupar outra vez Saul. Davi, do capítulo 26, está tendo a oportunidade de ceifar logo a vida desse rei, né, desviado, descompromissado com Deus, com o coração longe de Deus. Ele tem oportunidade, mas como de outras vezes, Davi não vai fazer isso, não faz. E diferente do que ele poderia fazer, né, não poderia fazer no sentido de nós estarmos aprovando, mas usando ele da oportunidade, e isso iria o favorecer, humanamente falando. Ele poderia pensar ou considerar: bom, vou eliminar logo esse homem e pronto, me livro desse problema. Não vai fazer isso. No capítulo 26 vai revelar que ele vai sair fora, ele vai tomar uma decisão. No capítulo 27, eu preciso vir assim desenhando, para você entender o que vai acontecer lá na frente. No capítulo 27, Davi, ele vai habitar com os filisteus. É interessante isso, essa parte da história de Davi. Ele vai fugir para habitar com os filisteus. Ele não vai fazer isso sozinho. Ele está na companhia de 600 homens guerreiros, 600 homens de sua confiança. Vai com ele habitar com as suas famílias, com as suas posses, vai habitar com os filisteus. Quem são os filisteus nesse contexto? Uma pedra no calcanhar de Israel. Os filisteus tinham história de resistência à conquista do povo de Israel, à terra prometida. Observa que esse livro, o livro de Samuel, antes dele é o livro de Josué. Então, ou seja, o povo chega na terra,
o povo chega na terra, conquista a terra, está no impasse de conquista, né, e de avanços, e um dos primeiros impasses de guerra que Judá vai ter, vai ser guerreando contra os filisteus. Josué, o próprio Josué, vai montar uma base militar em Gilgal, em que o próprio Saul também vai usar dessa base militar em Gilgal, para poder dali fazer as diretrizes de campanha militar contra quem? Os filisteus. Serão os filisteus que vão ter o seu gigante lá, valente, o Golias, para confrontar. Então os filisteus têm um histórico, né, de conflitos, de impasse militar com o próprio povo de Israel. Davi vai considerar a única forma de Saul parar de me perseguir e eu correr o risco de morte é me refugiando no povo filisteu. E ele vai fazer isso. No capítulo 27, do verso de número 2, vai apresentar então Davi, 27, 2, se levantou e passou com os seus 600 homens que com ele estavam. E então partiu Davi para então estar nos filisteus. Verso 4, sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gade, cessou de persegui-lo. Olha só, pronto, acabou o problema. Para Davi, resolveu o problema. Saul não vai vir mais atrás de mim. É interessante eu considerar isso aqui, porque nós estamos vendo um Davi que ele está investido em paz. Esse cara não quer guerra. Ele poderia fazer os seus 600 homens e levantar outros mais e vir com uma empreitada militar contra Saul. Poderia fazer isso, como ele mesmo fez em outras situações com outros reinos. O próprio capítulo 27, 28 e 29 vai mostrar isso. No entanto, não, ele não vai fazer isso. Ele não quer tocar em Saul. E ele lá atrás, bem antes do capítulo 27, ele vai considerar longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então Davi é um cara temente, um cara de princípio, e um cara de paz. Ele não quer guerra, ele não quer confusão, ele quer paz. Ele sabe que isso não vai levar a nada, ele quer paz. Interessante isso aqui. Eu tenho estudado a biografia de Davi e tenho, né, descoberto coisas interessantes sobre Davi em dois momentos. Momentos de paz e momento de guerra. É até irônico dizer isso, mas ele tem esses dois lados aí. E esse momento aqui, ele não quer confusão, ele quer paz. Ele vai investir nisso. Só que a paz aqui que Davi busca é igual estar com os filisteus. Quem são os filisteus? Inimigo do povo de Israel. Aqueles que criavam resistência para o povo avançar, conquistar, pois Davi vai estar com eles. É interessante isso. Saul fica sabendo disso. E o texto diz no capítulo 27, verso 4, que ele cessa de perseguir Davi. Ele não vai mais perseguir Davi. Porque Davi agora está com os filisteus. Em outras palavras, Davi poderia estar em qualquer outro lugar. Isso para mim seria uma ameaça. Porque ele em algum lugar era igual ele querer tomar o meu lugar no trono. Mas lá nos filisteus não tem problema. Ele cessa de perseguir. Só que a partir do capítulo 4 começa algo interessante. Porque os filisteus vão receber Davi. Os filisteus recebem Davi com os seus 600, com as suas famílias, com as suas posses. E nesse momento aqui, no verso 6, o rei dos filisteus vai dar uma terra para Davi habitar com a sua família. Davi tem duas esposas, Ainoá e Abigail, a ex-mulher do homem crequeiro. Duas mulheres, duas famílias, e todos os seus valentes também com as suas famílias. O rei dos filisteus vai dar uma terra para ele, e essa terra é a terra de Ziclag. Você vai ficar lá, Davi. Fica lá, habita lá. E Davi cria então um ambiente
para a sua família, os seus valentes, eles têm uma terra, eles vão começar uma vida. Davi cessa aquela fase de fugir de Saul, aquele estresse, aquele medo, aquela coisa de escapar pela sua vida, cessou. Davi tem uma terra, tem um lugar para ficar, Saul não está mais perseguindo ele. Vamos titular: Davi está no tempo de paz, um tempo de bonância. Está tranquilo para Davi. Davi aproveita desse tempo de paz, desse tempo que as coisas o favorecem. Ele então pega os seus 600 homens e volta lá para o rei dos filisteus. Quem fica em Ziclag? Suas 2 mulheres, suas famílias, tão como dos seus 600 homens valentes. Onde Davi está? Davi vai para lá. Como uma forma de dizer muito obrigado, ele vai lá com seus homens servir em campanhas militares. Ele vai para lá. Boa coisa, Davi. Ok. Ele quer, devolver o bem, a benfeitoria feita a ele. Mas quando Davi chega lá, o rei recusa ajuda. Não, Davi. Não precisa. Por que não? Quando você continua lendo, adentrando o capítulo 28 e 29, você vai descobrir que os filisteus estavam numa campanha militar para atacar Israel. E as demais autoridades, alguma Bíblia chama de governadores dos filisteus, em comum acordo com o rei, entende: não é bom levar Davi. Porque vai que, é uma consideração no contexto, vai que lá na hora da empreitada, Davi se volta contra nós para defender o seu povo. Melhor não. Vamos deixar Davi aí, não vamos levar ele. Eu tenho que contar a história para você entender. E o rei concorda isso. Ok, então Davi, você não vai. Você não vai, os governadores dão a prova. Faz o seguinte, Davi, volta você e os seus 600. Você não precisa ir nessa empreitada de batalha. Davi então aceita e ele volta. Mas quando Davi volta, capítulo 30, Davi encontra Ziclag, queimada. O povo que ficou estava triste, derrotado. As mulheres de Davi, sua família, havia sido levada em cativo. O desespero tomou conta do povo, e diz o texto que o povo estava tão desesperado, tão angustiado, que estavam considerando até mesmo apedrejar Davi. O povo queria apedrejar Davi. Aonde Davi estava? Davi estava manifestando uma boa intenção. Só que quando Davi se ausenta, ele e os seus valentes, Ziclag fica desprotegida. Ziclag representa para Davi sua casa, seu habitat, sua terra, sua propriedade. Ziclag pode representar algumas coisas para você que está aqui, para você que está assistindo. Mas para Davi, representava seu recomeço de vida. De paz, dentro de um contexto de guerra, de perseguição, de risco de morte, ali Ziclag, seu pedacinho de terra, um recomeço. Mas o que está acontecendo? Tudo queimado, tudo destruído. Lembra do Davi que está semeando paz? Lembra do Davi que acabou de vir de tempos de guerra, de perseguição? Davi agora tem que se posicionar. Davi agora vai ter que deixar de falar de paz para falar de guerra. Davi que por algum momento guardou a espada, Davi vai ter que sacar da espada. Davi vai ter que falar de guerra quando na verdade ele quer paz. Mas por que Davi vai se posicionar?
Porque Davi entende, foi tirado algo dele. Primeira lição que eu preciso aplicar e aprender com Davi, é que tragédias aconteceu com Davi e pode acontecer com qualquer pessoa. Situações inesperadas aconteceu com Davi, pode acontecer com qualquer pessoa. Segunda lição que eu aprendo dentro desse texto bíblico é que mesmo quando você, nas suas melhores e boas intenções, busca paz, você corre o risco de viver tempos de guerra. Não foi Davi que provocou, não foi Davi que semeou aquilo, não. O texto descarta todas essas possibilidades. E aí eu aprendo que mesmo quando não sou eu o autor da semente para colher algo mal, é possível que eu seja envolvido em algo que eu não plantei, que não é minha culpa, que não é por causa de mim, não é uma possível imprudência, não. Davi chega em Ziclag: cadê minhas esposas? Cadê meus filhos? O que aconteceu aqui? Tudo queimado, destruído, o povo angustiado, triste, o pânico toma conta. Davi olha para os seus 600 homens, diz a Bíblia, chorando copiosamente. Passaram o dia chorando, angustiados, entristecidos. A dor deles passou a ser dor de Davi. Algumas considerações possíveis dentro desse período bíblico: ser levado para outras terras. Considerações possíveis é ser levado não só para ser escravo, mas também objeto sexual. Então Davi considerou: minha mulher será mulher de outros. Os nossos filhas serão abusadas. Davi considerou tudo. Quem fez isso? Quem é que fez isso? Os amalequitas. Foi eles que invadiram aqui. Foi eles que fizeram isso. Davi, mais que depressa, ele vai fazer algo maravilhoso. E Davi vai me dar uma lição maravilhosa. Davi vai me ensinar algo poderoso. Porque nesse momento a razão é de Davi. Nesse momento o sangue está no olho dele. Tocaram naquilo que é dele. Tocaram naquilo que pertence a ele, está conectado a ele. Davi tem todos os direitos legais, civis, para fazer alguma coisa, humanamente falando. Tem todos. Mas Davi vai chamar o sacerdote. Aleluia. Davi vai consultar o Senhor. No capítulo de número 30, no verso de número 8, e consultou Davi ao Senhor. Verso de número 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos filhos e de suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor, no seu Deus. Davi estava bebendo da água do ódio, da água do veneno, da água da indignação, porque a dor dele era a dor dos outros dele também. Mas Davi tinha que tomar uma postura, porque era ele o cara. Vai fazer o que, Davi? Vamos perseguir os amalequitas? Sim, vamos, é o certo. Mas antes, vou consultar o Senhor. É quando Davi me ensina, eu pego aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que deve ser feito, como deve ser feito. Eu pego as minhas razões, minhas indignações, minhas raivas,
minhas desconcordâncias, e eu vou buscar a Deus. Eu posso estar 100% certo, mas 100% errado também. Vou consultar a Deus. O homem perdeu a família foi levada, os filhos. O tempo está passando, o povo está angustiado. Vou conjecturar, tem gente com pedra na mão, pronto para apedrejar Davi. E o cara vai orar. Ele vai consultar a Deus. Ele vai ter um tempo para perguntar a Deus. E a palavra consultar, dentro do contexto, se você continuar, ele vai procurar saber se ele deve ir ou não. Olha só. Eu devo ir ou não, Deus? E Deus disse, vai, Davi. E você vai alcançar eles. Ele buscou saber de Deus, qual é a direção, Deus? Eu devo ir? Você deve ir, Davi. Eu vou alcançar, você vai alcançar eles. Deus deu a ele a direção. Toda a indignação, toda a raiva, toda a angústia, toda a revolta, todas as convicções de que eu estou certo quanto ao que eu quero ou posso fazer, foi subordinada a Deus. Davi agora vai subir no cavalo, estou conjecturando. Davi agora vai subir no cavalo, Davi agora vai chamar os 600 com ele, não baseado em ódio, não baseado no que eu perdi, não. Eu estou indo baseado porque Deus disse vai. Eu estou indo porque antes eu peguei minha ira, minha raiva, coloquei lá no chão, prostrado em Deus, em oração, e perguntei a ele o que fazer. Ele disse, pode ir. Eu tenho direção de Deus. Aleluia. Então Davi vai. Na continuidade dos 600 homens seguindo Davi, chegaram a um ribeiro. E 200 homens dos 600 disseram, Davi, nós estamos cansados. Não dá para ir. Na verdade, por isso que eu vim desenhando, relatando, eles estavam numa empreitada militar. Eles iriam participar de uma campanha militar. Estava tudo certo para isso. Mas o rei dos filisteus os liberou com o Davi. Então eles vieram embora. Então eles vieram de uma viagem. Chegaram e encontraram aquele cenário. Agora vão subir no cavalo e fazer uma outra viagem, porém agora de perseguição. Estão esgotados, cansados. Chegaram até uma certa distância, Davi, não dá para ir. 200 dos 600 ficaram ali naquele ribeiro. 400 seguiu viagem com Davi. Diz o texto que andando, indo na direção, encontraram um homem. Por informação descobriram que esse homem era um egípcio escravo, doente. E esse egípcio escravo doente havia sido abandonado pelo seu senhor no deserto, devido à sua enfermidade. Doente, inválido, não tem valor como servo escravo. Deixaram ele para trás e seguiram à frente. Davi aborda aquele homem, dá água, dá pão, dá comida e faz algumas perguntas do tipo, vocês viram os amalequitas passar por aqui? Você viu? E ele conta a história, o egípcio, o meu senhor amalequita me deixou aqui, porque da minha enfermidade eu sou egípcio. E dias antes, nós estivemos ao sul, na cidade de Ziglag, destruímos e queimando tudo. Olha só. Davi, epa, isso aí, fechou. Me dá a direção para onde for então. Irmãos, Davi está na direção de Deus. Davi está na direção de Deus. E pessoas que estão na direção de Deus, o próprio Deus vai cooperando, vai colocando as coisas assim, ó, para favorecer a pessoa. Davi pega aquele homem inválido, rejeitado, um egípcio à esquerda e fecha um pacto com ele. Se eu te falar, você poupa a minha vida? Você não vai deixar me fazer dano algum? Está fechado. E Davi então recebe a direção, e Davi segue a sua viagem e alcança o acampamento dos amalequitas. Todo espalhado, Davi só tem 400 homens com ele, 200 ficaram para trás. Pois Davi armou campanha militar, venceu
aquele exército amalequita resgatou suas esposas, sua família, seu povo e o despojo também de guerra, e voltou, e voltando encontrou os 200 lá no ribeiro, e alguém disse: mas eles nem lutaram, Davi, eles não merecem receber nada não. Davi: não, nós vamos também ajudá-los, também vão receber do despojo. Não foram porque não quiseram, é porque estavam cansados. Então receberam de igual forma também o despojo, né, que é as coisas que conquistaram de guerra. E ao chegar no acampamento, o que outrora Davi deixou tristeza, angústia, revolta, agora chega alegria e júbilo. Eu tenho 3 momentos que eu preciso considerar. Primeiro, é quando a tragédia chega. Tragédia aqui, irmãos, representa os problemas. Tragédia representa os caos. Situações que você menos espera e você é envolvido. Algum membro da família, algum ente querido, você não espera aquela situação. Você: meu Deus, olha essa situação, e agora, Senhor, o que como eu vou sair disso, Senhor? E a angústia, a preocupação começa a tomar conta de você, da tua alma, do teu coração. Talvez a questão nem diz respeito a você, mas diz respeito a alguém que faz parte do seio familiar, e você: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, Senhor? E aí quando você começa a considerar o que eu vou fazer, você enxerga todas as possibilidades, principalmente quando você é o ferido, ou quando alguém da família é ferido. Então você enxerga todas as possibilidades baseado em razões. E aí você quer fazer alguma coisa, você quer tomar atitude, mas Deus te traz nessa quinta-feira, ou me traz aqui, para dizer para você: calma, meu irmão. Davi foi orar. Davi foi consultar a Deus. Você pode estar sobre as asas da sua razão, não voa nelas. Não voa nelas. Você pode estar calçado com os pés daquilo que você defende, que é certo. Descalça. 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 Davi é um homem que procurava viver em paz, mesmo quando tragédias outras o alcançavam. Mas Davi, pessoa de Davi, ele procurava viver em paz. O que ele fez para os amalequitas? Nada. O que eu devo a esse povo? Nada. Porque eles vieram tirar o que é meu? Porque eles vieram tomar do que me pertence? Não, eu vou acabar com eles. Eu vou destruir eles. Não, primeiro eu vou orar ao Senhor. Eu vou consultar a vontade de Deus. Davi se fortaleceu no Senhor, vírgula, seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. Eu saio de 1 Samuel 30 e entro lá em Efésios capítulo 6 e aprendo: fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, e resisti o dia mau. Davi se fortaleceu no Senhor. De que força a Bíblia está falando? No contexto bíblico, Davi tem força a seu favor. 600 homens, com espadas e habilidades militares. Davi não queria se fortalecer em força humana. Davi entendia: eu preciso me fortalecer no Senhor. É fácil entender isso. É fácil. Se fortalecer no Senhor é você subordinar você, suas convicções, suas capacidades, você vai subordinar ela em Deus e dizer: Deus, eu não posso,
mas tu pode. Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Davi se desvaziou da sua força. Davi se despiu da sua força e habilidade militar. Não, não quero isso. Eu quero me fortalecer do Senhor. O que é se fortalecer do Senhor? É quando o Senhor, Ele sai de um nível, de um ícone adorado, de um símbolo adorado, e Ele passa a ser o centro. Ele passa a ser, aleluia, eu sinto Deus nesse altar. Ele passa a ser a coisa principal. Em outras palavras, me permite conjecturar. Davi, quando o texto diz que ele se fortaleceu no Senhor, vírgula, seu Deus, o texto quer dizer que Davi está dando alguns passos para trás e permitindo que Deus entre na frente. Não é na minha força, mas é na força do Senhor. Não é minha guerra, vai ser guerra do Senhor. A tragédia chegou lá. Todo um contexto, todo um cenário favorecia Davi a fazer algo dele. O povo queria uma resposta dele. Na verdade, sua esposa também foi levada. As duas. Seus filhos foram levados. Suas posses foram levadas. E aí, Davi, você lidera esses 600. Eu vou me fortalecer no Senhor primeiro. Chama o sacerdote lá. Eu quero consultar o Senhor. É certo, a razão diz que eu devo ir lá mesmo. Mas deixa eu perguntar se Deus quer que eu vá. Olha só. O homem está totalmente devoto a Deus. Está totalmente rendido. Nesse tempo, irmãos, em que nós estamos tomando atitudes de nós mesmos. Nesse tempo dos impulsos das nossas razões. As coisas que nos motivam a fazer. As pressões externas de coisas que acontecem e nos empurra, nos lança a fazer coisas de nós mesmos, porque nós achamos que é certo, ou porque alguém diz que é certo, é porque eu fui lesado, eu perdi, eu que estou perdendo, eu só estou tomando pancada, invadiram a minha Ziglag, levaram o que é meu, é isso aí. E tudo isso é verdade, e você está certo. Só que não faça nada sem antes ter a direção de Deus. Só que não faça nada sem antes consultar a Deus. O texto é lindo quando ele faz questão de dizer: Davi se fortaleceu no Senhor, vírgula, seu Deus. Me permita aqui conjecturar, eu vou aplicar. Você de casa não atribula, eu vou explicar. Nós temos quantos Deus, irmãos? Um Deus. Amém? Nós temos um único Deus. Nós temos um único Deus. E a Ele nós adoramos e tributamos louvores. Só que o texto, ele quer me dar uma outra informação aqui. É um único Deus, mas dentro da realidade individual de cada um, o que Ele é para mim, Ele pode não estar sendo para o evangelista Ademildo, porque para o evangelista Ademildo vai ser, vírgula, o seu Deus, para o seu tempo, para o seu momento, para a sua causa. Era Deus também dos seus 600. Era Deus também do povo que estava ali aflito, desesperado. Mas para Davi, vírgula, era o seu Deus. O que essa vírgula quer falar comigo? Intimidade. O contexto é de pressão.
mas eu tenho um Deus. E eu vou falar com este Deus. Eu vou conversar com esse Deus. A vírgula revela a intimidade particular de Davi. Seu Deus. Nós temos a mesma fé, a mesma devoção, participamos da mesma comunidade religiosa, no mesmo culto, tudo muito maravilhoso, mas na hora que a coisa é intimidade, não é sua pressão que vai me levar a tomar decisão. Não é o que você quer, o que você acha que eu devo fazer. Não, vírgula, eu tenho meu Deus para consultar. Você está entendendo? Irmão, você é besta, faz isso. Irmão, até quando, irmão? Para de ser bobo. Para, vírgula, eu tenho meu Deus. Ó pedra aí, Davi, vírgula, eu tenho meu Deus. Mas você perdeu, Ziclag está destruída, vírgula, eu tenho meu Deus. Eu vou consultar ele, eu vou orar com ele, vou falar com ele. Ele vai falar comigo. E falou. E falou. Para encerrar, eu aprendo com Davi a administrar problema. Para encerrar, eu aprendo com Davi a administrar problema. Espera aí, como assim administrar? Davi está no contexto de tudo bagunçado. Primeira esfera, a esfera emocional. O povo está quebrantado, está sentido, está triste. E ao mesmo tempo, a dor somada à angústia e revolta está inflamando o povo. Mas Davi vai fazer o quê? Davi olha uma estrutura física destruída. Davi olha para as pessoas e vê também essas pessoas fragilizadas emocionalmente. E Davi tem dois problemas. Um de ordem físico palpável, a cidade queimada, destruída, e o texto fala. E o outro problema, qual? A alma das pessoas. A dor somado à revolta. No meio de todo esse caos, essa pressão emocional e percas materiais, Davi vai orar. Davi me ensina a administrar problema. Não é com papel e caneta. Não é com ideologias. Não é com livrinho de autoajuda. Não é batendo boca com outra pessoa. Não. Davi me ensina a começar a resolver qualquer problema orando. Aleluia. Davi não vai fazer reunião com os seus valentes. Tem quanto? Tem 400, beleza, 600. Ok, 600. Nós vamos fazer assim, assim. Não, nada disso. Davi não foi chamar nenhum valente. Davi não falou em derramar sangue. Davi não desenhou campanha militar. Vou falar com Deus. Eu vou conversar com Deus. Eu não quero chamar nenhum valente. Quero chamar o sacerdote aqui. Porque nós vamos consultar a Deus. Nós vamos saber qual é a vontade de Deus. Oh, amados, vontade de Deus. Diga comigo, vontade de Deus. Em meio a tragédias. E agora? Não faça nada sem antes consultar a Deus. Pastor, eu estou passando por uma situação complicada. Saúde, financeiro, conjugal, familiar. A minha vida espiritual não vai bem. O que eu devo fazer, pastor? Nada, vírgula, a não ser buscar Deus. Vai falar com Deus. Vai orar a Deus. Dedica tempo com Deus. Separa tempo de qualidade para Deus. Nós estamos fazendo a religião como um aplicativo do iFood, irmãos. Nós queremos entrar aqui e encontrar pronto um Deus vestido de garçom aqui,
com a bandeja na mão, andando no meio das cadeiras, nos servindo. Aonde eu pego o que eu quero, o que eu não quero eu rejeito, e eu saio por aquela porta num sentimento de abençoado, porque eu usei Deus. Eu fiz do culto para favorecer os meus luxos, os meus caprichos. Não generalizando, mas boa parte das pessoas tem usado Deus, tem usado da religião, tem usado da fé para benefícios próprios. E digo que não só aí, mas aqui também. Mas hoje Deus nos coloca diante dessa palavra para dizer que eu posso estar absolutamente certo estando errado. Eu posso tomar atitudes baseadas no que eu acho que é certo, é o caminho. E Deus me indaga hoje: você já se dedicou a orar comigo? Você já buscou a minha vontade? Você já buscou a direção? Se não, esta é a palavra que a gente recebe de Deus hoje. Conjecturo, lá vem Davi. Não vem sozinho. Com ele vem as suas esposas, seus filhos, os seus valentes. O que outrora eles foram com semblante de tristeza e deixaram o povo triste, com paredes queimadas e fumaça subindo, agora Davi vem de lá para cá, com os seus valentes, com as suas posses, e com muito despojo de guerra. E o que era antes tristeza, agora vem de lá para cá, trazendo alegria. Mas a quem nós vamos tributar o louvor? A Deus. Mas quando é que Deus está sendo glorificado? Com a vitória que vem logo ali? Não. Deus começou a ser glorificado antes de Davi ir. Você está entendendo? Aleluia. Me permita dizer, irmãos, nós entramos em guerras que não é nossa. Nós entramos em batalhas que não é nossa. Nós entramos em problemas que não é nosso. Não tem nada a ver conosco. E nós só se machucamos com isso. Mas hoje Deus nos aplica o 360 graus para dizer: para, é porque você começou errado, mas dá tempo de acertar. Começa me consultando, começa buscando a minha vontade, começa se dedicando a orar, a falar comigo. Me permita ser, vírgula, o seu Deus, que aí a coisa vai caminhar certo. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. 1 Samuel capítulo 30. Ziclag foi invadida pelos amalequitas, destruídas, colocado fogo, foi saqueada. Davi perdeu, seus valentes perderam. O que era festa agora se tornou luto, tristeza. Porém, Davi estava ali para fazer a diferença. Com espada? Não, com a oração. Aleluia. Com a oração, consultando a Deus. Lá vai Davi. Vai fazer o que, Davi? Ele está obedecendo uma direção de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Deus quer trazer paz para o teu coração. Deus quer trazer paz para a sua alma. Talvez tenha uma voz que está dizendo aí, a voz da razão: vai, faz, dá na cara dele, dá na cara dela, senta logo uma panelada, quebra logo o cabo de vassoura nas costas desse infeliz. Está um monte de voz na sua cabeça. É isso mesmo, e tal, e pá, aquela monte de coisa. Pega ele, pega ela. Um monte de voz. Pede conta, vai, fica, enfim. Não tem jeito, acabou mesmo. Aquele monte de voz atribulada.
Mas hoje Deus fala: é a minha voz que você precisa ouvir. É a minha voz que você precisa ouvir. A minha voz te dá direção. Aleluia. A minha voz te dá direção. A minha voz te guia. A minha voz desvai. A minha voz desfica. Mas você precisa ouvir a minha voz. Você precisa deixar que eu seja, vírgula, o seu Deus, o seu Senhor, aquele que governa a sua vida. E Davi se fortaleceu no Senhor